Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional. Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. E hoje a gente vai gravar com o Gavarão. Ah, você tava com saudades dele, eu sei que você estava. Hoje a gente vai falar sobre cerimônias, aquelas reuniões que você quer muito evitar, mas você sabe que elas são importantes, porque sem elas você não entende nada e depois fica perguntando às outras pessoas, ou seja, o tempo que você vai perguntar para as outras pessoas é a mesma da reunião. Então, é melhor fazer a reunião de uma vez. E, obviamente, eu não vou estar sozinho nesse papo hoje. Eu tô aqui com a nossa queridíssima e agilista, Iana Gonzaga. E aí, Iana? Olá, é um prazer agora gravar com o Gravon e vamos falar aí o que é importante, na verdade, nessas cerimônias. É isso aí. E também você já conhece aquele grande querido, o nosso Clécius, que fala, reunião é perda de dinheiro. Com certeza, a única cerimônia que eu dou bola é a cerimônia fúnebre que fazem pro projeto que falhou, porque fez cerimônias demais. E morreu. Olha só, direto não. Acho que o cara deve estar desligando agora. E o nosso querido, o primeiro nome que não pode ser falado, e sobrenome Garfon, mais uma vez aqui conosco no PodTag. Boa noite. Ah, quase que eu falei seu nome. Olá, mundo. Eu acho que agora já pode. Vamos lá. Então, eu sou o Anderson Gavron, eu sou agilista e hoje trabalho de Squad Leader na Contabilizei. Já faz um aninho que eu não gravo com vocês. Estou aqui hoje para falar de um assunto que talvez vocês estejam remotamente interessados, que é gestão de cerimônias remotas. Olha só, talvez daqui a um ano você esteja ouvindo esse podcast. Não, brincadeira, ele já deve estar chegando aí para você. Aproveitando rapidão, o Gavron é um dos nossos maiores ouvintes e é um dos caras mais ativos lá na comunidade. Aproveito para fazer o jabá para você entrar na nossa comunidade lá no Discord. Você vai acessar podtag.com.br. Lá em cima vai ter o ícone do Discord, onde você vai entrar numa comunidade. A gente fala de Agile, a gente fala de programação, mas a gente também fala de música, a gente fala de séries, a gente fala de filmes, a gente fala sobre o nosso dia a dia. É uma comunidade aberta e gratuita para todos e você fica sabendo em primeira mão aí sobre o que a gente vai falar no podcast, se você quer sugerir. Inclusive, se você quiser gravar conosco, aí uma boa forma de você se convidar entrando, batendo um papo e com certeza você vai aqui participar conosco. Então não perde tempo, acessa o site lá e é isso aí. Bom, começando então, hoje a gente vai falar sobre cerimônias, principalmente cerimônias remotas. Primeiro de tudo, o que caracteriza uma cerimônia, Gavão? Vamos lá. Cerimônias são momentos em que as equipes se reúnem, né? As pessoas de uma determinada equipe se reúnem para ter um alinhamento, principalmente de propósito, para a realização de alguma atividade. E essas cerimônias, elas são rituais que têm algumas regras e que a gente consegue moldar de acordo com as necessidades dos nossos projetos. Por que a gente deve fazer essas cerimônias? Eu vou trazer o outro lado. Por que a gente deve não fazer as cerimônias? Não. Por que a gente não deve fazer? Não deve fazer. Ok, essa eu respondo, hein? Vai lá, Clécio. Então, essencialmente, a gente não deve fazer cerimônias porque elas são perda de dinheiro, né, cara? Essa é a jogada. A cerimônia não gera código. Então, assim como o desenvolvedor não deve já partir diretamente para o código sem fazer uma análise antes, uma equipe não deve partir para uma missão sem antes combinar o jogo. E isso em qualquer área, né? A gente primeiro descobre o que tem que ser feito, a gente coloca as regras do jogo na mesa, a gente discute como vai ser feito, traça um plano, o plano se der certo, o plano se não der certo. Aí sim, a gente parte pro jogo. Isso faz com que as chances de sucesso lá no final aumentem bastante. Porém, se as cerimônias forem feitas da forma errada ou forem feitas direto do livro, né, trazer direto do livro para vida da tua equipe, são grandes as chances de que você falhe com isso e que, assim como o Clécio falou ali, não seja perda de dinheiro, seja só burocracia que você está colocando dentro do teu projeto. Essencialmente, tem muito desenvolvedor que deve estar ouvindo a gente pensando, putz, mas cerimônia não é aquele troço chato que o meu chefe manda eu fazer, consome um dia de trabalho e depois ele fica me cobrando aquele prazo da cerimônia que eu podia ter desenvolvido. Exatamente. E que no final das contas pra mim não serve de nada. Então vamos tentar entender se serve, né? Aquela coisa da reunião que podia ser um e-mail, né? Exatamente. Até eu ia falar sobre isso, que quando a gente fala reunião e cerimônia,
cerimônia parece que é a mesma coisa, mas elas são coisas diferentes, né? A cerimônia é um tipo de reunião, mas uma reunião não é necessariamente uma cerimônia, né? Até se puder diferenciar um pouquinho sobre isso, porque a gente fala, pô, tem aquelas pessoas que tudo querem fazer uma reunião, principalmente em época de pandemia. Acho que todo mundo que tá ouvindo, algum de nós tem sempre aquela pessoa que vamos bater pacote sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos pegar, entra no Zoom, o tempo todo. Mas também existem aquelas reuniões, como você tá falando aqui, nem o time, o técnico vai chamar todo mundo do canto do time e vai passar alguma orientação como que vai fazer, né? Se não existe aquele momento, ninguém vai saber o que fazer no jogo, né? Como você tava falando. Então, se puder fazer uma diferença aí, pra deixar claro pra pessoa a diferença entre uma reunião entre pessoas e uma cerimônia do time. Claro. Como você disse, principalmente em tempo em que a maioria das equipes está trabalhando remoto, a chance de que teu calendário esteja repleto de reuniões o dia inteiro é enorme. Tanto os desenvolvedores, como coordenação, ou qualquer um que faça parte da tua equipe. Como que a gente diferencia, então? Uma cerimônia é uma reunião com formato e objetivo bem definido. Claro que toda reunião deveria ter um objetivo, né? Mas a gente sabe que não é a realidade. As cerimônias, você tem exatamente qual que é o input, né? O que você tem que trazer para uma cerimônia. A gente sabe o que precisa acontecer lá dentro e a gente sabe qual que é o resultado que a gente espera. Então, se ela não tem uma entrada, um refinamento dentro dela e uma saída, ela não é uma cerimônia. Ela daí a gente pode chamar de alguns outros nomes. Ô, Gavron, diz uma coisa, para eu fazer uma cerimônia hoje, eu preciso ter uma metodologia definida, ou Scrum, ou Kanban, como que eu defino essas cerimônias hoje para o time? Ótima pergunta, Ana. Não, a resposta é bem clara, você não precisa seguir à risca metodologia nenhuma, e na minha vida eu trago isso sempre para qualquer coisa. Você não precisa nem ser ágil para você ter uma cerimônia de ágil dentro da tua equipe. Você precisa ter a necessidade daquela cerimônia. Eu vejo hoje, dentro da empresa, algumas equipes que não são de tecnologia, são de operação, e que trazem algumas cerimônias de ágil para dentro do dia a dia deles para conseguir mais alinhamento. Então, se já existe um formato que tem uma entrada e uma saída que você gostaria de aplicar dentro da tua equipe, vai lá, usa, testa, adequa para a tua necessidade e, mais importante, se não funcionar, não usa mesmo. Não segue a receitinha de bolo de Scrum, não segue a receitinha de bolo de Kanban. Essa é a minha opinião. Eu sei que muita gente vai se irritar com isso, né, que é um pouco mais purista. Eu evito um pouco esse ser tão purista assim. Legal. E olhando para essa perspectiva das cerimônias que você colocou, que ela tem uma entrada, uma saída bem definida, imagino eu que ela se propõe a resolver um problema bem definido também, né? Então, fazendo um paralelo aí comigo, que sou desenvolvedor, né, e com os meus compadres que estão ouvindo também, desenvolvedores aí, seria basicamente como você pegar uma biblioteca para resolver um problema. Então, você tem um problema, escolhe a biblioteca para resolver, e aí joga os inputs, recebe o output e trabalha com isso. E aí, será que você podia dar uma geral, assim, sobre quais são as opções que a gente tem hoje, das reuniões mais comuns, as mais bem consolidadas, para não sair cada um inventando o seu e não cair naquela mesma modinha de não invente seu próprio framework, né? Sim. Antes de ir diretamente para cerimônias, eu acho importante contar para vocês como que eu escolho as minhas. Eu parto sempre da fórmula de motivação das pessoas. Principalmente agora, em questão de remoto, né? Motivar as pessoas dentro da equipe é um pouco mais difícil ainda. A fórmula clássica de motivação, ela diz que a gente tem que trazer para a equipe um propósito, tem que dar autonomia para eles e que todos têm que ter maestria para cumprir as suas atividades. Então, quando eu penso nas minhas cerimônias, eu tento ligar elas a um desses 3 pilares de motivação para minha equipe. Porque daí eu sei que o resultado que eu vou ter vai trazer motivação. E motivação traz eficiência, traz resultado, né? Por mais que a gente trabalhe com gestão de pessoas primeiro, no final uma empresa é movida a resultados. Então, trabalha a motivação pessoal para que a gente chegue no resultado depois. Agora que quando a gente vai falar já das cerimônias que eu indico, você vai ter que ver muito bem qual é o perfil da sua equipe. Se você é uma equipe que faz muita pesquisa, se você é uma equipe mais técnica, e porque cada uma delas vai precisar de algumas cerimônias um pouco diferentes. Vou dar um exemplo, até porque a própria equipe já muda com frequência. Agora que a minha equipe está remota, eu tinha uma equipe que trabalhava todo mundo junto no escritório, de vez em quando alguém fazia remoto, agora está todo mundo remoto. A gente tinha reunião de planejamento, de sprint, e o que eu percebi é que a gente não conseguia mais trazer o propósito para dentro da planning, do planejamento. Então eu fui atrás de que ferramenta que a gente pode utilizar remotamente para que as pessoas estejam mais alinhadas com relação a propósito. Eu achei um carinha lá chamado Celebrity Interview,
que é isso? É uma cerimônia em que você elege uma das pessoas da sua equipe para ser um host, um apresentador de um programa de entrevistas, e o teu PO se torna um entrevistado. Então você acaba entrevistando ele do porquê que as coisas existem, qual que é o valor, o que está no roadmap para o futuro, e você garante de uma forma lúdica, de uma forma que você consegue fazer remotamente, tranquilamente pelo formato, que todo mundo está com o propósito claro, para daí trazer depois para o planejamento todas as suas atividades para sprint. Que maneiro! É a primeira vez que você sente, sei lá, o encontro com o Bial, o Jimmy Fallon, de produto. Pô, maneiro. Não conhecia esse. É muito interessante. Tem que tomar muito cuidado, porque você tem que instruir as pessoas a fazerem perguntas relacionadas ao roadmap, relacionadas a produto. Porque senão a gente acaba se empolgando com essa coisa de role-playing, né? E vai lá e começa a achar que a pessoa é realmente uma celebridade, começa a perguntar da vida dela, o que ela acha, a opinião dela sobre as coisas. Não é o objetivo. O objetivo é saber exatamente o propósito das suas atividades e mover a equipe através do propósito. Existe uma definição de tempo remotamente diferente do presencial ou é a mesma coisa? Olha, eu não tenho certeza de como responder isso. Eu tenho visto que, inicialmente, todas as minhas reuniões, todas as cerimônias que eu transferi do físico para o remoto, elas acabavam demorando um pouco mais, porque as pessoas tinham um pouco mais de dificuldade para estar todas disponíveis no mesmo horário, e também a questão de equipamento. Entrar na reunião, né, porque apita a agenda, a pessoa não vai só levantar para daily, ela vai ter que entrar num link, vai ter que ver se o microfone funciona. Então, as primeiras começaram, sim, a demorar um pouco mais do que as presenciais. Porém, com o tempo, tem algumas que a gente conseguiu ser mais eficiente, porque as reuniões ficaram mais objetivas, com menos conversa paralela, tipo, não tem como conversar paralelamente numa reunião remota sem atrapalhar a linha padrão de pensamento, né, de dentro da equipe. Então, a maioria das sessões agora estão mais curtas. O que não está mais curto? A minha daily, porque numa equipe remota, a gente tende a querer explicar um pouco mais o que está acontecendo, porque você não consegue mostrar para quem está do teu lado, né? Então, se não tomar cuidado, essa reunião, ela se estende um pouco mais. Até porque não tem como fazer stand-up meeting, né? Você não vai garantir que tá todo mundo de pé pra fazer a reunião, né? Pra garantir que todo mundo canse. Sobre a daily, como que você vê as dailies assíncronas? Você colocar num texto ali e tal. Eu gosto delas e faço uso de vez em quando desse formato. O que é muito importante é que esteja bem claro para todo mundo quais são as perguntas, quais são os objetivos das perguntas, e que você garanta que todo mundo da equipe leu depois a atualização de todos e entendeu. Então, o que eu faço hoje, a gente tem um chat, a gente usa o chat do Google hoje dentro da empresa, e a gente manda as perguntas por lá, as pessoas respondem, e depois que todo mundo leu, as pessoas colocam as reações a cada uma das atualizações. Assim a gente garante que realmente alguém parou, sentou e leu qual foi a atualização da outra pessoa. Existe um formato parecido com esse, de uma ferramenta remota também para fazer daily, que é como se fosse você tivesse postado no Instagram um stories lá, e você fica falando, e você responde as perguntas. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, quais são as minhas dificuldades. Então, a pessoa posta como se fosse um vídeo, e depois as pessoas têm acesso, podem votar, que visualizaram e tudo. Funciona quase igual uma rede social. Eu achei bem bacana. O pessoal é criativo, né? Porque hoje a pessoa gravando um TikTok ali. Muito bom. Vou testar, inclusive. Eu sou muito adepto a testar todas as coisas novas. Eu tenho dó de vez em quando do meu squad, porque eles são minhas cobaias de formatos de reuniões. Eu já experimentei muita coisa com eles. Por falar em experimentar, quais ferramentas hoje você recomendaria para quem está trabalhando remotamente, para trabalhar com essas cerimônias? Ok. Primeiramente, você precisa de vídeo. Você precisa mostrar a cara das pessoas. Pessoas que são anônimas, geralmente não são pessoas de alta performance. Então, o que a gente faz é que as pessoas consigam conversar, consigam olhar olhos nos olhos, cada uma, consigam mostrar suas telas, porque somente o áudio faz com que as pessoas desfoquem muito da reunião. Então, o que eu tenho usado também, além de mostrar a cara para todo mundo, né,
são algumas ferramentas colaborativas durante as reuniões. Então, se eu tenho que fazer algum esquema com todo mundo no planejamento, eu posso usar um arquivo compartilhado de apresentação do Google, eu posso utilizar uma ferramenta que eu gosto bastante chamada Sketch Together, que todo mundo consegue fazer uns rabiscos lá e colocar suas anotações. Tem as opções também de usar o Miro, por exemplo, para mover post-its online, mas é importante que você tenha um auxílio visual para as suas cerimônias e não focar somente no áudio. Às vezes que eu tive as reuniões apenas com áudio, eu tive uma dificuldade bem maior de alinhamento e o resultado não foi tão bom quanto as outras. Esse é um dos motivos que é legal a reunião por vídeo, né? Porque a gente consegue, inclusive, se comunicar não só da forma por voz, né? Evita muito de um interromper o outro durante a conversa. A gente se bateu um pouco no começo das gravações aqui, acabou optando pelo uso de vídeo por causa disso. Fica bem bom se a gente pensar em qual é a prioridade de tipo de comunicação, né? Qual que mais funciona. Claro, pessoalmente é a melhor, né? Cara a cara é a melhor. Depois vem a conferência por vídeo, depois vem conversa por voz, depois vem o chat e depois vem o e-mail, né? Lá no final. E claro, depois os pombos, correios e cartas, que a gente acaba não usando mais. E sinal de fumaça, né? Sim, mas emular essa presença das pessoas no mesmo lugar faz com que a eficiência de comunicação seja muito maior. Legal. Dentro dessa pegada aí da questão do remoto e do ágil, no ágil a gente vê muito aquela ideia de deixar um pouco os processos de lado e focar mais no que seja eficiente. E quando a gente fala de remoto, a gente fala em colocar mais processos para tornar a estrutura um pouco mais controlável. Não é um contrassenso essa briga do ágil contra o remoto aí? Você não tem que ficar meio numa corda bamba para equilibrar essas coisas? Tem. Tem mesmo. Quando eu estudei bastante gestão remota, eu trabalho em equipes remotas já desde 2010 e todas têm essa dificuldade, esse contraponto, né? De como que a gente faz com que todos sigam o mesmo caminho, o mesmo processo, estando em lugares diferentes, e a gente mantém os processos moldáveis o suficiente, né? Customizáveis o suficiente para que a gente consiga não burocratizar tudo. É difícil pra caramba. Eu reli recentemente um livro chamado Remote, Office Not Required, é o subtítulo. Você falou no Discord sobre ele, né? Sim, eu coloquei lá no Discord há um tempo atrás, então participem do Discord do PodTag. Aê! Então, esse livro me ajudou muito a entender o propósito dos processos, o propósito do que você deve colocar em processo e o que você deve dar liberdade para as pessoas, né? Voltando lá para os pilares da motivação, um deles é a autonomia. Então, como que a gente não engessa essas coisas? As cerimônias ajudam isso bastante, porque você organiza alguma coisa dentro da cerimônia e libera todo mundo. Vai lá, trabalha, acha uma solução, encontra os resultados. Mas a gente tem o mínimo de regras dentro das cerimônias para fazer com que a gente se organize para depois ter autonomia no resto da nossa sprint. Legal. A confiança ela é fundamental para você trabalhar remotamente, né? Então você precisa injetar essa motivação nas pessoas para que elas gerem um resultado e seja produtivo. Sim, microgerenciamento remoto é muito mais chato ainda que o presencial, porque você vai ter que perguntar para a pessoa o que está acontecendo. Como é que... Ei, tá pronto? Tá pronto. Tá pronto. Não tem como, você vai ser ignorado. Se você for um gestor que faz microgerenciamento, o que vai acontecer é que a tua equipe não vai te responder. Só isso. O nosso, como é o nome? Aposentado host Everton até comentou uma vez num outro episódio que eles estavam medindo em tá pronto, lembra? Tá pronto e agora? Quanto tempo vai demorar? 3 tá pronto. 3 tá pronto e 2 e agora? 2 e agora. Voltando lá para cerimônias, então a gente falou lá do pre-planning com a entrevista da celebridade, né? Daí, depois disso, eu já parto pro planejamento, né? Que daí a gente define qual que é a meta da equipe. A gente não define exatamente como vai ser feito, porque a gente dá autonomia para as pessoas, mas é preciso que a gente faça esse planejamento. Usa as ferramentas visuais lá que a gente conversou com a Iana agora há pouco, e depois a gente vai pro dia a dia, a nossa daily. A nossa daily pode ser tanto por vídeo normalmente, quanto essa daily assíncrona que foi comentada, em que todo mundo coloca as atualizações no chat, diz que está precisando de alguma coisa, e a gente garante que todo mundo leu as atualizações
missões um tempo depois. E para fechar todo esse ciclo lá de cerimônias, a gente tem a retrospectiva a cada 2 semanas. Na nossa retrospectiva, a gente também tem que usar as nossas ferramentas remotas, né? Uma que eu indico é o Fun Retro. Ele mostra como se fosse um quadro Kanban, em que você consegue colar os post-its, você garante a anonimidade das pessoas, você consegue votar nos mais importantes e você consegue fazer uma retrospectiva parecida com a presencial, de forma online, tendo a participação, gerando action item, para depois, na próxima sprint, você garantir que tem melhoria contínua. É isso aí. E quais as principais vantagens de trabalhar remoto hoje? E desvantagens também? O que eu vejo para as empresas de maior vantagem é os talentos globais, né? Porque você não se restringe a uma região específica para trazer o perfil que você precisa para dentro da tua empresa. Você consegue contratar alguém que está fora do teu alcance normal. Às vezes o salário vai ajudar a pessoa porque ela vive no interior, mas vai ter um salário de capital, vai poder trabalhar até de outro país. Então, vantagens eu vejo enormes. Desvantagem eu vejo que se a empresa não estiver preparada, se as pessoas também não estiverem preparadas para trabalhar remotamente, se elas não estiverem ligadas a um propósito e fizerem o controle e acompanhamento do que está sendo feito, é uma receita para o fracasso, né? Porque trabalhar remoto pode não ter tanto custo de infraestrutura de um prédio, mas tem outros custos de ferramenta, o custo de gestão disso, que às vezes é um pouco mais complexo para o gestor conseguir garantir que todo mundo se desenvolva de uma forma remota do que presencialmente. Porque existe muito ruído de comunicação, né, quando você está remoto. Quando você está presente, assim, durante uma reunião, você tem os gestos, você fala diferente. Quando você está remoto, não, você não sabe se a pessoa está prestando atenção em você, se ela está vendo outro site, se ela está diretamente focada na reunião. Então, tem todos esses desafios, né, quando você trabalha remoto. Oi, falou comigo? Não, brincadeira. Eu tava prestando atenção. Mas eu acho que você tá fazendo multitask aí. Você ficou muito tempo quieto, eu tenho certeza que você tá editando o próximo episódio. Mentira. Tô gravando outro podcast. Eu tô pegando o que vocês estão falando e tô repetindo. Essa foi nossa cerimônia de podcast. A única cerimônia que eu gosto. Ainda tem muito que falar sobre trabalho remoto. Tivemos um episódio sobre trabalho remoto, inclusive, sobre o futuro do trabalho. E provavelmente acho que toda essa temporada a gente vai voltar, principalmente por causa da pandemia. Muitas empresas, muitas pessoas, muitos projetos estão nascendo de forma remota. Com certeza o Gavrão vai estar aqui conosco de novo, falando sobre algum tema aí relacionado a remotos, relacionados a gestão, agile e outras cositas más. Lembrando que para quem tá ouvindo, entra lá na comunidade do Discord para conversar sobre esse episódio e conversar diretamente com o com o Gavrão, que está lá sempre presente e a gente pode bater mais papo sobre isso. Anderson, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Espero te ver outras vezes aqui. Eu falo assim, mas acho que o pessoal sabe que você já vai gravar mais um conosco. Mas, obrigadão por estar aí. Você quer fazer algum jabá, comentar alguma coisa? É sempre um prazer. Entra lá na comunidade do Discord, conversa comigo. Tenho um grande prazer em conversar com o pessoal de lá e dar dicas e também aprender com vocês. Curta e compartilhe esse episódio. Siga e compartilhe os posts do Gavrão lá no LinkedIn também. Bom, não esqueça do agregador que você estiver nos ouvindo, nos dar 5 estrelas, comentar, isso é muito bom, porque de outras pessoas conhecem o PodTag. E seja sincerão, se você não gostou de alguma coisa que a gente falou, discorda, entra no Discord para discordar. Vai ser legal, afinal das contas, podcast é uma mídia bacana para que a gente possa discutir ideias. Então, se você tem uma visão diferente do que a gente comentou, não esquece de comentar lá no seu agregador, beleza? Nos vemos no próximo episódio. Tag, abraços, tchau! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.